Sejam muito bem-vindos ao Papo com Deus. Eu sou o Wilber e no estudo de hoje vamos falar: o Papa é o oitavo rei? O Papa é a besta de Apocalipse? O Papa tem alguma relevância à nossa interpretação escatológica para hoje? Nós vemos que o assunto que está bem latente é a morte do Papa Francisco e nós vamos entender se esse Papa tem alguma referência com o livro de Apocalipse, alguma referência teológica com as profecias do fim dos tempos. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que esse estudo vai abrir a sua mente. Então, recebemos a notícia, infelizmente, que o Papa Francisco, o argentino, veio a falecer, veio a óbito, e por conta disso explodiu de teorias da conspiração na internet, explodiu de teorias sobre apocalipse na internet, e eu venho te falar uma coisa, meu irmão. Primeiro, se você vem desses canais, se você vem desse tipo de conteúdo sensacionalista, conteúdo especulativo, primeiro, acalma seu coração, tá? Isso não tem nada a ver com profecias do fim do tempo, tá? O Papa não tem nenhuma ligação sobrenatural a respeito disso, ok? Então, primeira coisa, acalme seu coração sobre essa questão, tá? E segunda coisa, nós como cristãos, nós temos que orar para a família dos que estão de luto, tá? Seja ele quem for. Esse é o nosso papel como crente, orar para que Deus possa confortar a família do Papa, para que Deus possa confortar aquelas pessoas que seguem o cristianismo católico e tem ali como Papa a figura central em terra do cristianismo, tá? Então nós temos também que orar para que Deus possa confortar esses irmãos, tá bom? Então, a gente vê que tem surgido muitas especulações sobre agora a escolha desse novo Papa, quem será esse novo Papa, e se esse novo Papa é a besta do Apocalipse, ou tem alguma coisa relacionada ao anticristo. Eu já falo para você que não tem. Saia desse tipo de canal, saia desse tipo de conteúdo de especulação, saia desse tipo de canal que está ali para monetizar o seu medo, ok? Você precisa se livrar disso, e agora nós vamos fazer um estudo sobre essa passagem de Apocalipse para você entender que nada tem a ver com o Papa, e eu vou te mostrar no texto as coisas que estão acontecendo, tá? Segundo o livro do Apocalipse. E eu vou te mostrar no texto o que essa passagem de Apocalipse 17, quando fala de um oitavo rei surgindo, o que ela representa. Beleza? Então aqui eu separei um arquivinho Word, tá? Isso aqui vai virar um e-book para vocês, mas eu coloquei isso aqui dessa forma pra gente fazer um estudo mais rápido, tá? Em breve esse arquivo vai estar disponível no Word. Então, se você quer esse estudo aqui, que vai estar em breve em PDF para vocês baixarem, você vai lá no nosso site IBD Teologia, ok? E lá você vai conseguir baixar todos os nossos e-books que são gratuitos. Então vamos entender aqui o contexto do oitavo rei de Apocalipse. A passagem de Apocalipse vai falar o seguinte: a besta que era e não é também o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a destruição. Então nós percebemos que no contexto do Apocalipse você tem uma mulher montada ali no verso 1, montada na besta. Essa mulher está embriagada com o sangue dos santos, e após isso o anjo vem e vai mostrar um mistério para João de quem é essa mulher e quem é essa besta, tá? E aí nós vamos entender, que eu tô aqui, ó, nós vamos entender as linhas de interpretação dessa passagem do Apocalipse. Primeiro, é fundamental para você ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese, você entender as linhas de interpretação e o que cada uma defende, o que cada uma observa, tem de pressuposto, para você fazer a sua análise e ver o que mais dialoga, o que mais o Espírito Santo fala no seu coração. E tenha em mente uma coisa, não tem uma linha certa só, tá? Ok? Você pode ter componentes de várias linhas que se associam para te dar ali uma interpretação do Apocalipse mais coerente, beleza? Então vamos lá. A primeira seria a linha historicista. Essa linha, essa visão, ela entende esse rei faz referência, tá? Esse oitavo rei faz referência a fases do Império Romano ou de imperadores específicos de Roma. Então essa linha historicista vai pegar a história de Roma, vai separar os reis dessa história de Roma, tá? E vai interpretar a passagem à luz desses reis, ou seja, vai observar mais o contexto cultural daquela época. Então, uma dessas formas de interpretar vai ser a seguinte: 5 já caíram. Quem são esses que caíram? Foram reis, imperadores romanos. Exemplo: Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio. Esses 5 caíram. Um ainda é. Quem é esse? É Nero, ok? E o outro ainda não veio, e quando vir tem que durar pouco tempo. Esse outro que ainda não veio, tá? Seria o oitavo rei, que seria ali o Domiciano ou algum outro imperador. Beleza? Então a linha historicista, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os imperadores específicos da história de Roma, vai separá-los e vai interpretar essa passagem à luz
desse contexto histórico romano, beleza? Então agora nós temos a segunda visão, a segunda linha, que é a interpretação futurista, que essa linha vê os reis como líderes mundiais, tá? Que surgirão no tempo do fim, e o oitavo rei é identificado como o anticristo. Então essa linha futurista vai pegar essa passagem, vai jogar para o final. Esses reis são líderes mundiais no final dos tempos, tá? E dentro desses reis, tá? Desses 7 reis, você vai ter um oitavo rei que vai ser identificado como o anticristo. Então a linha futurista pega essa passagem e joga como governantes exclusivos para o futuro. Ok? E nós temos a linha idealista, que é a linha simbólica, que essa abordagem ela vai entender os reis como sendo símbolos de todos os governos humanos opostos a Deus. Então a linha idealista, ela vai ser uma linha simbólica, vai olhar esses reis, vai entender que esses reis, eles são, no caso ali, então, governos humanos que são opostos a Deus, tá? E não se inclui somente a um, mas todos aqueles governos que são opostos a Deus. Então, nessa linha simbólica, os 7 reis, ele representa a totalidade dos poderes humanos ao longo da história, ok? Você percebe que essa linha ela dialoga bastante com a linha historicista. E outra coisa, o oitavo rei é a manifestação final e mais intensa da oposição a Deus. Tá? Um tipo de soma de todos os anteriores. Então o que vai acontecer nessa linha? Você vai ter os 7 reis não representando o número literal de reis, mas sim todos os governos humanos que foram contra Deus ao longo da história. E por fim, no futuro, antes da vinda de Cristo, vai ter a manifestação final. Essa manifestação final desse último governo opressor é chamada de oitavo rei, tá? Que seria o pior, porque ele é a soma de todos os anteriores. Então, essa é a linha idealista, que é uma linha simbólica. Nessa visão, não se pretende estabelecer datas ou impérios específicos, tá? Mas vê a besta como o espírito do anticristo que se repete na história e culmina a um confronto final. Então, a linha simbólica, idealista, ela não vai estar preocupada em estabelecer datas e estabelecer pessoas. Ela está mais preocupada em estabelecer a forma de como acontece. Então, para a gente concluir aqui a respeito das linhas, então nós temos aqui a linha histórica, que vê o retorno de Roma como esse poder opressor, esse oitavo rei que surge. Tá? Nós temos a linha futurista, que vê então o anticristo no fim dos tempos. Tá? Nós temos a linha preterista, que a gente não falou aqui, mas que vê que tudo se ocorreu no passado, e esse oitavo rei seria ali uma espécie de Nero redivivo, que a gente vai falar isso daqui a pouco, mais um pouquinho, sobre esse aspecto cultural. Nós temos a linha idealista, que é a consumação do poder mundano rebelde, que vai ser destruído antes da vinda de Deus. Então nós temos aqui essas 4 formas de interpretar e de olhar esse texto, e nós percebemos que nessas formas, em todas elas você tem pontos ali relevantes e que devem ser observados e entendidos, tá? E não há uma totalmente certa, você vê que há sempre uma mescla na interpretação, né? Por isso que o Apocalipse é um livro bem complicado, bem complexo. E você simplesmente ficar fazendo teologia à margem de noticiário de jornal não vai dar certo. Vai levar isso a erro, e erro grave. Beleza? Então vamos aqui, entender o texto. Então nesse texto, provavelmente, tá, a melhor opção é a opção que Balkan ele nos oferece. Tá? Balkan é um teólogo e ele vai ter uma mescla entre a visão simbólica, tá, a idealista, e a visão histórica historicista. Ou seja, essa contagem de 5 reis que caíram, um o outro ainda não veio, realmente faz uma referência a imperadores romanos. Ou seja, quando João escreveu o livro e ele mandou para as igrejas, a igreja olhou aquilo ali, viu aquela contagem, viu o termo reis, conseguiu associar com o contexto do tempo de João, do tempo que eles estavam, e fazer a conta e ver quem era esse oitavo rei. Ok? Então, você vê que faz sentido essa abordagem histórica, e você percebe que essa abordagem histórica é que os primeiros recebedores pegaram o texto e conseguiram observar o que realmente estava ali falando no primeiro momento. Porém, ela não fica exclusivamente na abordagem histórica, porque essa numeração não era uma referência a imperadores específicos somente, mas uma referência simbólica à crença tirânica de Roma, que seria um fenômeno temporário que iria acabar na vinda de Cristo. Então você percebe que faz sentido você colocar numa linha histórica passada, você consegue analisar esses imperadores, mas não fica preso somente a isso. Você percebe que o texto está colocando um contexto mais amplo. Exemplo, o texto está falando a João e aos leitores o seguinte sentido: você está vendo essa opressão feita por Roma, essa tirania feita por esses reis, mas por esses reis da terra, essa tirania, ela vai acabar. E ela vai acabar em breve. E quem vai colocar fim a essa tirania? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, na sua volta. Então, por mais que tenha entendido
aqueles reis no período histórico passado, essa interpretação não fica presa somente àquele período, mas ela se expande de forma que o intuito não é você achar uma pessoa específica ou os 7 específicos, mas o intuito é o seguinte: você entender que essa tirania do mundo, ela tem data de validade, ela tem um fim. E isso vai trazer esperança tanto para os leitores da época de João, quanto para os leitores de hoje. O que? Essa tirania do mundo, essa opressão que o mundo faz contra a igreja, ela tem data de validade, ela tem data para acabar. E quando que ela vai acabar? Na vinda de Cristo. Então o texto está preocupado com isso. Você ter a esperança, ficar firme na sua fé de que essa opressão que está no mundo, ela tem fim. Beleza, agora então vamos entrar nesse mito do Nero Redivivus e o que isso tem a ver com o nosso texto, tá? Você vai perceber que no primeiro século havia uma lenda sobre o imperador Nero, que ele havia sido morto, mas ele retornaria para recuperar o trono novamente de Roma e ser um imperador ainda mais cruel do que ele foi. E essa lenda permeava o imaginário não só dos romanos, como de todas as províncias do Império, de que o Nero iria voltar, retomar o trono e iria ainda oprimir muito mais do que ele tinha feito na sua primeira passagem, ok? Porém, um teólogo chamado Michael, ele refere, tá, que o livro alude a essa superstição, a essa lenda, mas não para endossá-la como verdade, tá? De que Nero realmente iria reviver em osso, em carne, mas ele usa desse imaginário para associar que a figura do oitavo rei, que iria voltar, que iria retornar, tá? Seria como Nero. Então ele está usando da imaginação dessa lenda, do mito do Nero Redivivus, para usar a imaginação do cristão, que vai haver um governo, um governador, um império ainda mais opressor ao cristão. E esse império vai ser liderado por uma figura como Nero. Ou seja, vai haver uma figura, tá, que vai ser como Nero, que vai estar com o espírito de Nero, que é o espírito do anticristo, que a sua crueldade com o povo de Deus será como do imperador Nero. Então, o ponto principal que João faz ao utilizar desse imaginário do Nero Redivivus, dessa lenda do Nero Redivivus, para o livro do Apocalipse e para a comunidade cristã, é que vai haver um imperador, tá, que vai ser como foi Nero, com sua crueldade, com sua opressão, em seu caráter, em sua... mas não que será o próprio Nero, mas terá essa semelhança de caráter e de perseguição, ok? Então você percebe, em nenhum momento, nem no contexto histórico, nem no contexto simbólico, nem no contexto futuro, a gente associa Papa aqui. João, quando escreve, ele nunca teve a ideia de estabelecer uma contagem papal. Quem está fazendo isso é porque está fazendo uma escatologia especulativa, uma escatologia de jornal, uma escatologia que não vai ser nem um pouco saudável para a sua vida. Então, o que o texto fala de Papa? O que o texto fala do Papa Francisco? Resposta: nada. O texto está fazendo uma abordagem pegando os imperadores de Roma, tá? Colocando para aquele tempo, mas falando que isso vai estar além do tempo dos primeiros recebedores, tá? Porque isso vai levar até a consumação à vinda de Cristo, ok? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, deixa seu like, comente aqui, Papa não é a besta do Apocalipse. E se você tem gostado dos nossos conteúdos, eu recomendo que você vá no nosso site IBD Teologia, porque lá você vai ter os nossos cursos de graça, os nossos e-books de graça e muito mais conteúdos para você se edificar. Outra coisa, se você quer ajudar o nosso ministério, vai no nosso Projeto África, Missão África. Eu vou deixar um número aqui embaixo que você pode falar com a Vanessa, esposa do Pastor Max, para você ajudar a manter o nosso projeto lá na África, ok? Deus abençoe vocês e eu vejo vocês na próxima.